Olá, tudo bem? Eu sou o Ângelo, professor de Biologia. Hoje eu vou falar com vocês sobre a evolução das espécies e Enem. Bom, em primeiro lugar, esquece essa história de que para fazer um Enem você não precisa se preocupar com conteúdo. Isso é uma grande bobagem e olha, eu vou mostrar exemplos para vocês hoje de que realmente você precisa ter um conhecimento anterior acadêmico mesmo. Você não pode deixar isso de lado. Existe uma grande confusão entre teoria e prática, conceitos, realidade do dia a dia, enfim. Na verdade, você tem que estudar e ponto final. Se você estiver preparado com conhecimento, você vai bem em qualquer tipo de avaliação. No Enem não chega a ser diferente disso. Não, pelo contrário, né? Bom, eu quero lembrar a vocês que no que se refere à parte de evolução das espécies, conhecer os principais fatos ou evidências da evolução é uma coisa importante também, né? Saber exemplificar os pontos principais da moderna teoria evolucionista também é algo muito importante, tá? Explicar a adaptação das espécies ou a adaptação dos seres vivos pela evolução e a seleção natural, nossa, isso aí é fundamental. Então, para você se dizer preparado para qualquer questão que vier por aí, você tem que saber sobre a seleção natural, sem dúvida. Aliás, vamos fazer o seguinte, agora vamos abrir um espaço dentro desse nosso vídeo para falar algumas coisas a respeito das teorias evolucionistas, ou o pensamento evolucionista, tá? E não quero fazer aqui um detalhamento sobre cada tópico como se fosse uma aula de evolução, não. São informações e dicas sobre o Enem, tá? Então, para você se dizer preparado para qualquer eventual pergunta sobre evolução, óbvio, você tem que conhecer o trabalho de dois personagens importantíssimos na história desse conhecimento, tá? Que é o Lamarck e o Darwin, tá bom? Bom, para exemplificar alguma coisa rapidamente sobre o Lamarck, o trabalho do Lamarck foi desenvolvido em 1809, né? A publicação do trabalho dele. O que acontece com a ideia do Lamarck é que cada espécie atual para ele surgiu de transformações sucessivas de uma forma de vida primitiva. O Lamarck era um adepto ao transformismo, tá bom? Não tem nada a ver com o transformismo que se fala nos dias de hoje, porque hoje em dia se usa essa palavra com outra conotação. Mas se quiser usar para associar o Lamarck, faça. O importante é você lembrar, transformação. Lamarck participava de uma corrente de pensamento chamado de transformismo, tá? Então, existiam transformações sucessivas nos seres vivos, tá? De uma espécie primitiva. Porém, essa espécie primitiva era originada da transformação de matéria sem vida. Transformação de matéria sem vida. Isso quer dizer que o Lamarck acreditava na geração espontânea ou abiogênese. Então, tudo bem. Um ponto que nós devemos concordar com Lamarck é que existe transformação dos seres vivos. Eles não são imutáveis. Agora, uma coisa que a gente tem que discordar do Lamarck é que o Lamarck acreditava que essas espécies que nós conhecemos hoje evoluíram de outras antigas, mas que surgiram a partir de quê? A partir de uma geração espontânea. Então, o Lamarck acreditava que cada espécie tinha um surgimento único. Não existia ligação entre eles. Eu poderia exemplificar com essa figura o pensamento do Lamarck. Olha só, espécie 1, espécie 2, espécie 3. Cada espécie surgiu
um dia e evoluiu. Surgiu um dia e evoluiu. E assim por diante. Então, quer dizer, aqui o Lamarck fazia o seguinte: essa espécie número 1, ela surgiu de quê? Por geração espontânea, tá? E aí ela evoluiu. Essa espécie 2 surgiu o que tinha antes, matéria orgânica. Aí ele evoluiu espontaneamente. E essa aqui, o que tinha antes? Matéria orgânica, tá? Que deu origem a esse ser vivo que evoluiu. Então o Darwin não via ligação entre as espécies. Ele acreditava na evolução delas, mas que a origem delas era exclusiva, como mostra aqui nessas 3 setas, tá? Outra coisa que ele acreditava é que o ambiente poderia forçar, olha lá, forçar a mudança de hábitos de cada um deles, tá? Levando ao crescimento de certas características ou certas estruturas e a atrofia de outras. Então ele acreditava numa constante interferência do meio ambiente. O meio ambiente era capaz de provocar modificações nos seres vivos. E ao provocar essas modificações, os seres vivos eles desenvolviam certas partes do corpo e atrofiavam aquelas que eles não usavam muito. Essa é a famosa lei do uso e do desuso, tá? E aquilo que o ser vivo desenvolvia durante a vida, ele passava para o seu descendente. Então era assim que pensava o Lamarck. Agora, o Darwin, aí nós estamos falando de 1869, quando ele ficou conhecido pelo seu trabalho, né? Ele tem um conceito-chave, o conceito da seleção natural. Aí o Darwin já não acredita que o meio transforma o ser vivo, o meio seleciona os mais aptos. Entendeu? O meio seleciona os mais aptos, tá? Os indivíduos mais adaptados, tá? Ao ambiente são selecionados, tá? Pois eles têm mais chances de sobreviver e de passar aquelas características aos seus descendentes, tá? Então, o Darwin já tinha uma visão de transformação, evolução, como este aqui. Vê se você entende. Para o Darwin, todas as espécies, elas tinham um ancestral comum. Então, o ponto de partida não era matéria orgânica inanimada, era um ancestral comum, tá? Que por causa das transformações ambientais, eles tinham certas características que faziam com que eles evoluíssem. O Darwin acreditava no surgimento de novas espécies. Para o Darwin, o meio ambiente não era capaz de transformar, mas sim de oferecer dificuldades para que apenas os mais aptos sobrevivessem. Mas aí você pode me perguntar, tá, mas como é que o mais apto tinha essa característica? De onde ela surgia? Para o Darwin, as novas características aconteciam espontaneamente, ou seja, ao acaso. Aí, este foi um ponto difícil para o Darwin explicar. Porém, com a moderna teoria evolucionista, ou o neodarwinismo, já se sabe que isso é possível, tá? Ou seja, a genética explica isso. Características novas podem surgir acidentalmente através de mutações genéticas, tá? O Darwin não sabia sequer o que era gene, porém ele acertou com uma intuição muito boa, claro que não por acaso, mas baseado em observações, tá bom? Então, esta é a parte fundamental que estrutura o pensamento evolucionista, tá bom? Então agora vamos a alguns exemplos do Enem. Bom, o primeiro exemplo é do Enem de 2012.
Olha só, aqui diz, paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, né, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta que, olha gente, essa formação de uma densa nuvem de poeira já é conhecida por aí, você tem muita informação a respeito disso. Essa nuvem de poeira teria sido formada pelo impacto desse corpo celeste com a superfície da Terra. Então, na verdade, o que você tem que avaliar aqui é o quê? O efeito dessa nuvem de poeira na atmosfera da Terra, o que causaria um fenômeno climático, né, na Terra, por conta de quê? Da falta de iluminação, né, talvez. Mas, se você quiser ler, por exemplo, essa primeira alternativa, então, a causa da extinção pela nuvem de poeira, né, desestabilizaram o relógio biológico dos animais. Como assim? O relógio biológico é um termo que nós usamos para um mecanismo de ajuste do organismo às situações do meio ambiente, né? Por exemplo, a hora de acordar, a hora de dormir, quando se sente fome, enfim, o organismo dá avisos para o cérebro, né, sobre a necessidade daquele momento. O cérebro organiza essas informações. Então, isso é o relógio biológico dos animais. Agora veja aqui o restante, causando alterações no código genético. Opa, olha, se você conhece minimamente a ideia evolucionista de Darwin, como pode uma alteração ambiental causar alterações no código genético? Ou seja, na verdade, para a teoria evolucionista de Darwin, as alterações do código genético acontecem por acaso, acidentalmente, não por conta de um fenômeno da natureza. Esta afirmação ela vai mais ao encontro da ideia de Lamarck do que da ideia de Darwin. E a ideia de Lamarck, no dia atual, não é considerada uma teoria certa. Justamente peca por concordar com uma afirmação lamarquista que nós não concordamos no dia atual. Agora, aqui é a B. Quer dizer, a nuvem de poeira levantada pelo impacto, né, de um asteroide reduziram a penetração de luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas. Oh, perfeito! Só falta lembrar o que é teia trófica. Teia trófica lembra teia alimentar, tá? Tróficas, perdão. O nível trófico, a posição que um ser vivo ocupa na cadeia ou na teia alimentar, chama-se nível trófico, tá? Então quer dizer, faltou energia da luz solar para se fazer o processo energético, que é a fotossíntese, através dos seres autótrofos, como vegetais, e se os seres autróficos ou autotróficos não fizeram fotossíntese porque não tinha luz, então eles acabaram morrendo, deixando de produzir oxigênio, e aí esse problema foi transferido para os outros níveis tróficos das teias alimentares.
ou seja, uma reação em cadeia causando o prejuízo, né, dos animais daquela época. E justamente os dinossauros, acredita-se que pelo seu tamanho avantajado, necessitavam de uma grande quantidade de oxigênio e de matéria orgânica para se sustentar. Então daí é que está o problema da extinção desses animais. Então a alternativa B é uma alternativa verdadeira, tá ok? Então é isso que nós deveríamos marcar caso encontrássemos essa questão. A outra C só está dizendo assim: causam uma série de intoxicações nos animais, provocando a bioacumulação, né, de partículas de poeira nos organismos. Quer dizer que bioacumulação, né, bioacumulação quer dizer acumulação biológica de substâncias. Quer dizer, a poeira ficaria acumulada nos animais, tá? E aí prejudicaria uma intoxicação, tá? Então, isso até acontece intoxicação, mas não foi a bioacumulação que aconteceu para originar uma extinção, porque todos sofreram simultaneamente aquele efeito, né? Não foi um depois passando para o outro. Isso acontece muito, gente, em exemplos de contaminação por veneno agrícola, como é o caso, por exemplo, do DDT. Aí vale. Aqui não. Aqui já é uma situação totalmente desconexa, tá? Outra coisa aqui, resultam da sedimentação de partículas de poeira levantada pelo impacto do meteoro, provocando o desaparecimento de rios e lagos. Quer dizer, precisou baixar a poeira para soterrar rios e lagos e morrerem por falta d'água. Não, todos sabem que isso não existem provas, né? Provas científicas desse acontecimento, como registros, né, de rochas sedimentares ou coisas desse nível. Então isso aqui já é uma possibilidade que pode confundir, mas ela não é verdadeira, tá? Outra coisa que aparece aqui evitaram a precipitação de água até a superfície da Terra, né, causando uma grande seca que impediu a retroalimentação do ciclo biológico. Evitaram a precipitação de água, quer dizer, parou a chuva. Tá, não faz sentido, não compensa também você ficar muito tempo lendo esse tipo de alternativa. Parece que aqui o examinador cansou de pôr alternativas e acabou enfraquecendo as alternativas, porque a certa está logo aqui no começo, ok? Então esta é uma questão, um exemplo interessante que eu mostro para vocês, tá? Ok, essa é a segunda questão, tá? A questão do Enem de 2010, e ela está carregada de informações, de pequenos fragmentos de informação que você deve ter acumulado durante sua época toda de estudante. Então vamos a ela. A perda de pelos foi uma adaptação às mudanças ambientais que forçaram nossos ancestrais a deixar a vida sedentária e viajar enormes distâncias à procura de água e comida, junto com o surgimento de membros mais alongados, tá? E com a substituição de glândulas apócrinas, que são produtoras de suor oleoso, é um suor que tem óleo misturado e, portanto, já que tem o óleo, tem lenta evaporação, por glândulas écrinas, né, que tem um suor mais aquoso e de rápida evaporação, que é o caso do nosso suor, né? Então, repara bem algumas situações que aparecem aqui que são bem interessantes. Primeiro, esse início aqui, ele está dizendo que foi a perda de pelos foi uma adaptação às mudanças. Então, aqui o pessoal pode confundir um pouco isso com lamarquismo, mas não é. Porque aconteceu uma mudança e olha aqui, forçaram, né, os nossos ancestrais a deixar a vida sedentária e mudar.
Vejam como isso é darwinismo. Apesar dele ter colocado a perda de pelos foi uma adaptação às mudanças ambientais, não. Na verdade, foi uma mudança, tá, que forçou, né, os ancestrais a deixar a vida sedentária. Ou seja, na verdade, o que aconteceu? Eles perderam o pelo e tiveram que sair do lugar comum e procurar outros lugares, tá? Então a pele, o corpo ficou mais desprotegido, ele teve que procurar um lugar mais quente. E também essa mudança do meio ambiente fez com que ele tivesse a necessidade de consumir mais água, porque a procura de água e comida, tá? Então o que aconteceu? Ele perdeu o ancestral, perdeu aquele conforto térmico do corpo, né? Perdeu mais energia para o meio ambiente, porque acabou aquele isolante térmico do pelo, tá? E ganhou membros mais alongados. Isso não quer dizer que seja o meio ambiente que fez isso, tá? Ele só conseguiu sair do lugar também por conta da mudança de membros. Isso quer dizer que aqueles que ficaram numa mudança intermediária acabaram desaparecendo. Então, na verdade, o que aconteceu aqui foi que houve uma perda de pelos e que forçou o ser a viajar. Isso é darwinismo, tá? A mudança perdeu a glândula de suor misturada com óleo, tá? Que é a glândula que a gente chama de apócrina, né? E ganhou a glândula que a gente chama de écrina, que é a nossa glândula que a gente tem atualmente, que o suor é muito aquoso, de rápida evaporação. Quer dizer, se ele evapora, se ele transpira e perde muita água, ele tem que beber muita água para recuperar. Então, a menor quantidade de pelos teria favorecido a manutenção de uma temperatura corporal saudável. Ou seja, com poucos pelos havia mais troca com o meio ambiente e manutenção da temperatura com as glândulas de líquido aquoso, né? Isso nos trópicos, castigados por calor sufocante. Então o animal com muito pelo vai sofrer mais, com a perda de pelo sofre menos. Isso, gente, é a seleção natural, tá? Os ancestrais já não tinham, tá vendo? Em que viviam os ancestrais, quer dizer, os ancestrais não tinham isso, tá? Isso é um trecho da Scientific American, aqui no Brasil, foi feito em 2010, é um texto adaptado, é só um fragmento. Bom, de que maneira o tamanho dos membros, aí esquece o pelo, esquece glândula, esquece tudo. A pergunta é sobre o tamanho dos membros, de que maneira o tamanho dos membros humanos poderia estar associado à regulação da temperatura corporal, tá? Aqui você vê, letra A, membros mais longos apresentam maior relação superfície-volume, facilitando a perda, né, de maior quantidade de calor. Quer dizer, quanto maior a superfície, né, maior a relação dela com o volume. Ou seja, tem mais área na superfície do corpo para evaporar água e regular a temperatura, tá certo? Essa alternativa já está certa, já é a alternativa A, tá? Então, é o que acontece. Quanto aumenta o corpo aumentando sem o pelo, o corpo fica com uma superfície mais exposta ao meio ambiente e o que acontecia? Uma vida saudável nos trópicos, tá? Por quê? Porque ela é castigada por calor, né? E esse calor é sufocante. Então, o aumento dos membros favoreceu a sobrevivência no lugar mais quente, tá ok? As outras alternativas falam de membros curtos, então a gente nem vai ler as outras alternativas, tá? Ok? Esta é a segunda questão, tá? Então, gente, vamos à questão número 3 de hoje, questão do Enem 2010.
Acompanhe. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nesta situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, o corpo anelado, ou seja, segmentado, cheio de anéis, como minhoca, por exemplo, tá? Que é um verme no caso, e que facilita o deslocamento no subsolo. E, em alguns casos, ausência de olhos, tá? Então o animal é cego também. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando conceitos da teoria evolucionista de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, reparem que aqui essa é uma questão que envolve o quê? Um conhecimento acumulado, tá? Simplesmente um conhecimento acumulado. Repara bem a alternativa A. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural? Bom, então vamos lá. Para começar, você tem que usar Lamarck para poder responder essa questão. E a ideia de seleção natural não é uma ideia de Lamarck, é uma ideia de quem? Do Darwin. Então, não está certo por conta disso, tá? A segunda alternativa, a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Aí sim, a lei de uso e desuso é a lei que, segundo o Lamarck, quando um animal deixa de usar uma parte do corpo, né, a falta de uso, ele atrofia. Portanto, essa alternativa é uma alternativa coerente, uma alternativa que a gente pode considerar como certa, tá? As outras, só para cumprir uma tabela, né? O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Por que só apenas a primeira geração de descendentes? Seria transmitida a todos os descendentes, segundo Lamarck e até mesmo Darwin ou quem quer que seja. A outra, as patas teriam sido perdidas por falta de uso e em seguida essa característica foi apenas incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes? Bom, na verdade, tem um fundo de verdade nisso. O problema é que, segundo Darwin, né, tudo bem que ele nunca falou em genética, mas ele considerava como herança, como mudanças casuais. Mas no caso do Lamarck, jamais ele usou esse tipo de afirmação, até porque a genética é bem posterior ao trabalho do Lamarck, tá ok? A outra, as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, né, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente do que os organismos se encontram. Na verdade, isso aqui é uma frase puramente darwinista, tá? Primeiro, as características adquiridas por mutações, isso é neodarwinismo. E segundo, tá? Quando ele fala, e depois ao longo do tempo, selecionadas por serem mais adaptadas, não, isso aqui também é Darwin, não é Lamarck, tá? Então essa última frase, alternativa E, é puramente darwinista, ok? Então essa característica é fundamental. Nessa questão do Enem, poderia ser tranquilamente uma questão de um vestibular tradicional. Exige o seu conhecimento sobre darwinismo e lamarquismo, tá ok? Bom, então esses são os 3 exemplos de hoje, tá? Bom, pessoal,
Eu espero que a conversa de hoje tenha sido útil para você. Se você gostou, dê o like aqui embaixo, né? Compartilhe, inscreva-se no meu canal, tá? Eu volto sempre que tiver alguma coisa interessante em relação ao Enem, tá bom? Então um abraço para você e até a próxima. Tchau!